E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai para a resolução hoje de uma questão de raciocínio lógico, na verdade é um desafiozinho matemático. Não é um desafio dos mais famosos, tá? Mas é um desafio muito fera, muito interessante. E se você que geralmente me pergunta, né? Ah, Fredão, o que você acha que eu posso fazer para treinar raciocínio lógico, para treinar interpretação de questão e tal? Esse tipo de problema é muito bom para isso, tá? Porque faz você pensar um pouco fora da caixa, não é uma coisa que já esteja pronta e você simplesmente tem que aplicar uma fórmula e resolver. Você vai ter que ter bons argumentos lógicos, né, ou pensamentos para poder resolver esse tipo de questão, tá? Então vamos entender aqui como é que é esse problema e aí depois a gente começa a pensar um pouco nele. Então, Olha, editor da revista Matemática Think, escreveu a divisão de número de 7 algarismos, estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por um número de 2 algarismos, 1, 2, e deixou a folha de lado. Então ele fez a divisão, 7 algarismos por 2, né, foi fazendo esse processo da divisão, gerando aqui um quociente, né, e aqui no final um resto. E dois jogadores de xadrez começaram a tampar os algarismos com peças de xadrez capturadas durante o jogo. Então tinham jogadores de xadrez e eles iam tampando esses algarismos com as peças que tinham sido capturadas. Assim que o jogo acabou, eles haviam coberto todos os algarismos exceto o resto da divisão. Então eles tamparam todos, exceto o resto que deu 1. Olha decidiu deixar o problema desta forma após retirar uma peça que tampava o algarismo 8 do quociente, para que não houvesse mais de uma solução possível. Decodifique o problema. Bom, galera, o que ele quer aqui, tá? Ele está te dizendo que nesse problema, cada peça de xadrez tampa um algarismo. Então, não necessariamente peças iguais tampam algarismos iguais, assim como não necessariamente peças diferentes tampam algarismos diferentes. Ou seja, você pode ter duas torres tampando o mesmo algarismo ou duas torres tampando algarismos distintos, ok? E o fato dele ter derrubado essa peça que tampava o 8 fez com que a solução para esse problema fosse única. Ou seja, por mais estranho que pareça, só existe uma solução para esse problema que está aqui. Ele quer que vocês descubram qual é essa solução, ok? Esse problema é muito parecido com um que a gente já resolveu aqui nos desafios matemáticos, que é o problema do send more money, que é aquele que fala que send mais more é igual a money. Só que esse problema é mais clássico do que esse que está aqui. E sendo bem sincero, se eu apresentasse esse problema para vocês e esse outro, o do Send More Money vocês achariam que ele é muito mais tranquilo. Porque nesse problema, letras iguais representam algarismos iguais e letras distintas representam algarismos distintos. Então, assim como aconteceu comigo, acredito que com vocês, quando vocês vissem esse problema, vocês iam falar, não, eu vou começar por esse porque esse outro vai ser muito mais complicado. E a gente já resolveu esse, a gente viu o quão complicado ele é, e a gente vai ver que esse aqui não é simples, mas ele está longe de ser tão complicado quanto esse do Send More Money, desde que você tenha uma visão legal aqui nesse problema. Então, caso vocês queiram tentar fazer, dê um pause aqui no vídeo, se não, continue acompanhando porque eu já vou começar a resolução. Bom, então indo lá para a resolução, olha só, o que eu fiz aqui foi simplesmente trocar os 7 algarismos por letras, coloquei todas as letras distintas, tá? Mas não significa que precisam ser algarismos distintos, elas podem representar o mesmo algarismo. Então aqui eu coloquei o divisor, aqui o dividendo, aqui o quociente, tá? Então o divisor é AB, que eram só 2 algarismos. No quociente você tinha CD, um E e um F aqui. E no dividendo você tem 7 algarismos, ok? Vamos relembrar como é que começa esse processo da divisão. Bom, o processo da divisão começa você tentando dividir esses 2 algarismos por esses 2 que estão aqui. Só que, pelo visto, isso é impossível, porque na primeira etapa da divisão, ele tampou 3 números que estavam aqui, então é bem provável que você tenha que ter puxado esse I e começado a divisão desses 3 pelo AB. Quando você fez a divisão desses 3 pelo AB, isso gerou um quociente C. E o processo inverso aqui na divisão é você multiplicar o C pelo AB e colocar aqui embaixo negativo, e aí você subtrai esses dois, e notem que aqui não teve nenhum resto, né? Então isso significa dizer, eu vou apagar aqui essas peças, que essas 3 peças, na verdade, os valores delas também eram exatamente G, H, I. Porque quando eu faço essa subtração, o resto aqui deu 0. Então, o que eu posso escrever aqui, já vou escrever para a gente, é que quando eu multiplico o C
pelo AB, isso vai dar GHI. Então, ó, o C multiplicado pelo AB, vou colocar isso aqui de preto, para ficar na mesma cor ali. Então, C vezes AB vai ser igual a GHI. Vou guardar essa informação por enquanto. Bom, fiz essa diferença, deu 0 aqui, passei para a próxima etapa do processo, que é desço esse J e faço a divisão do J pelo AB. E aqui é que vem a grande sacada e que é o que acontece em processo de divisão. Quando você desceu esse J para cá, vamos inclusive escrever isso, né? Você desceu o J para cá. O que aconteceu foi que você não conseguiu efetuar essa divisão. Até porque aqui só tem um algarismo e aqui você tem dois. Só que, na verdade, uma coisa que a gente erra às vezes fazendo a conta da divisão é esse J dividido pelo AB, para que eu puxe aquele outro, eu tenho que pensar que isso dividido por isso dá 0, e por dar 0 é que eu posso puxar o próximo algarismo. Só que se essa divisão de um algarismo pelo de 2 vai dar 0, então a gente acabou de descobrir quem é o D. O D ele só pode ser igual a 0, ok? E aí sim, depois que você fez J dividido por AB, que deu 0, porque é menor do que o AB, e desceu agora o K, então o que vai acontecer aqui é que você vai ter um JK, aqui, então JK, e esse JK você vai dividir por AB, e esse resultado dessa divisão é que é o 8 que está aqui. Logo, quando você fizer o 8 vezes o AB, o que vai aparecer são essas duas pecinhas que estão aqui, tá? Que não necessariamente são iguais ao JK, porque notem que aqui deu um resto, né? Então, eu não vou chamar de JK, eu vou chamar isso aqui de outras letras, né? Então, continuando a lógica aqui, no alfabeto eu vou ter KL e JKLM, então aqui vai ser, vou colocar de uma outra cor, N e O. Tá? Não vou colocar O porque vai parecer um 0, vou colocar NP, ok? Então, quando eu fizer o produto do 8 pelo AB, isso tem que dar NP. Então, vamos escrever isso aqui. O 8 multiplicado pelo AB tem que ser igual ao NP que está ali embaixo. Certo? E aí, bom, essa diferença vai deixar esse resto. Esse L, quando descer, eu não vou conseguir dividir esses dois números, ou esse número de dois algarismos pelo AB, porque eu tive que descer o M antes de ter esse número aqui embaixo, que seria o produto, né? Então, o fato de eu ter puxado esse M para cá antes de fazer a divisão, me garante que, vamos recapitular, 8 vezes AB era NP, deu um resto. Desci o L. Não consegui fazer essa divisão por AB. Eu tenho que colocar um 0, ou seja, o meu E também é igual a 0. E aí, sim, eu puxo aquele M, ok? E aí, ao puxar aquele M, eu vou ter esses três números aqui, divididos pelo AB. Isso aqui vai dar F. F vezes AB vai dar esses três algarismos que estão aqui. E essa subtração vai dar 1. Só que eu posso parar aqui agora para poder terminar o meu problema, porque olha só. O que a gente consegue inferir daqui? Tá? Vamos prestar bastante atenção no que aconteceu nessas duas etapas aqui. Ó. Bom, primeira coisa que tem que ficar claro para todo mundo. O AB é um número que tem que ser maior ou igual a 10, correto? Por que ele é maior ou igual a 10? Porque ele é um número de dois algarismos. Então, na verdade, até para ficar mais claro aqui, o que eu tenho é que o AB é um número maior ou igual a 10 e menor do que ou igual a 99, por ser um número de dois algarismos, correto? Só que olhem esse 8 vezes o AB, né? Quando eu fiz o 8 vezes o AB, isso deu aquele NP. Só que esse NP é um número de dois algarismos. Então, as possibilidades para o AB, na verdade, seriam o próprio 10, porque isso aqui você teria 8 vezes 10 igual a 80, e aqui nessa coluna eu vou colocar os possíveis valores de NP. Ou o AB seria 11, porque 8 vezes 11 seria igual a 88, que ainda é um número de dois algarismos. Ou o AB é igual a 12, porque 8 vezes 12, isso vai dar 96, que ainda é um número de dois algarismos. Se eu colocasse o AB igual a 13, por exemplo, 8 vezes 13 daria 80 mais 24, que é 104, só que o NP, que é um número de dois algarismos que apareceu aqui, ele não pode ser o 104.
Então, se não pode ser 104, o AB não pode ser 13. E se ele não pode ser 13, ele também não pode ser nem 14, nem 15, nem nada maior do que o 13, ok? Então, a gente já fica nessas três possibilidades que estão aqui, ó, entre o 10, o 11 e o 12. E até antes disso, se você quisesse, uma outra linha que você poderia ter adotado também é, pô, eu multipliquei 8 por AB e deu um número de 2 algarismos. Só que antes eu tinha multiplicado C por AB e isso tinha dado um número de 3 algarismos. Só que é o mesmo AB que está aqui. Então o C não pode ser 8, porque se fosse 8 vezes AB, seriam 2 e não 3 algarismos. Mas então o C também não pode ser nem 7, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, nem 1. Logo, esse C, a única possibilidade para ele é que ele seja igual a 9. Não tem outra forma, porque o 8 vezes o número de 2 algarismos aqui dava 2 algarismos, então esse C tem que ser maior do que o 8. Só que como ele está tampando um algarismo apenas, esse algarismo obrigatoriamente tem que ser o 9, ok? Só que agora, se o C é 9, se a gente já descobriu aqui que o C vale 9, então, se a gente pensar no AB, a gente teria aqui como possibilidades, né? O 9 vezes o 10, isso daria 90. Só que esse resultado desse produto que está aqui tem que ser um número de 3 algarismos. Então, se esse aqui é meu GHI, ele não pode ser 90, porque ele só teria 2 algarismos. A mesma coisa se fosse o 11. 9 vezes 11 daria 99. Né? Não pode, porque tem que ter 3 algarismos nesse produto. E aí, a última possibilidade que sobraria, já que o AB só pode ser 10, 11 ou 12, seria o 12, e 9 vezes 12 é 90 mais 18, que é 108, ok? Então, isso aqui prova pra gente que esse AB, ele tem que obrigatoriamente ser igual a 12, beleza? Não tem outra possibilidade, tá? E agora vamos lá, vamos recapitular tudo. Ah, e um detalhe, o F que está aqui, de novo, vai ser um número que, ao ser multiplicado por aquele AB, ele vai dar um número de 3 algarismos, né? Então, obrigatoriamente, esse F que está aqui, ele é igual a 9, tá? Vamos recapitular, vamos voltar para cá e vamos ver se faz sentido. Ó, a gente achou que isso aqui era 9, isso aqui era 0, e esse tipo de atitude, digamos assim, né, ou de ferramenta que eu estou usando aqui agora, é algo que, pelo menos quando eu aprendi lá no ensino fundamental, a gente chamava de meio que uma prova real. Você faz uma operação, depois você faz a operação contrária para testar, ver se estava tudo dando certinho, né? Então vamos ver se isso daqui de fato faz sentido, né? Se o quociente 90.809 e o divisor 12, eles fazem sentido. Se isso fizer sentido, então esse 9 vezes o 12 que está lá vai ter que gerar aqui um número que é o 108. Como aqui não tinha nenhum resto, então aqui era 108 também. 9 vezes 12 vai dar 108, então aqui era 108. Vou puxar essa próxima peça, não consegui dividir, deu 0. 0 vezes 12 continua sendo 0, então só puxa a próxima peça. Essa divisão pelo 12 deu 8. 8 vezes 12 é 96. Então aqui também era 96, correto? Bom, aqui deu algum... Aliás, minto, aqui não era 96 necessariamente, porque deu um resto, né? Então eu só sei que aqui por enquanto é 96, já já a gente descobre esse número que tá ali. Bom, isso deixou um resto. Puxei o próximo, tentei fazer a divisão, não consegui, deu 0, 0 vezes aquilo fica 0, puxo o próximo número. Peguei esses 3, dividi por 12, isso deu 9, então 9 vezes 12 daria aqui o 108, ok? E aí, se aqui tinha dado 108 e o resto ficou 1, então é porque essas peças aqui eram as peças do 109. E se esse resto aqui tinha sido 1, então é porque aqui em cima, já que aqui embaixo era 96, tinha que ter sido 97. Então, esse 9 veio daqui, esse 7 veio daqui, e lá no final o que eu desci foi esse 0, e depois eu desci 9. Então, aqui 0, aqui 9. E se você quiser fazer um teste de novo aqui, aí não vou fazer, vou deixar vocês tentarem fazer. Aqui já está a resposta certa, tá? Essa é a única solução para o problema. Quociente, o divisor é 12, dividendo é 1.089.709 e o quociente é 90.809. Se você quiser fazer agora essa divisão, né? Tipo aqui, ó, 1.089.709 dividido por 12. Eu falei que eu não ia fazer, mas vamos lá. 108 por 12 vai dar 9. 9 vezes 12, 108. Então, subtrair 108 deu 0, é o que está ali em branco. Desço 9.
não consigo fazer essa divisão. Então, coloco o 0 e desço 7. 97 por 12 dá 8. 8 vezes 12, 96. Faço a subtração, que é essa etapa que está aqui, e deu 1. Desci o 0. 10 por 12 eu não consigo dividir, então coloco o 0 e desço 9. 109 por 12 dá 9. 9 vezes 12, 108. Então, vou subtrair daqui 108 e o resto deu 1. Ok? Essa é a única possibilidade para esse problema, né, dessas peças que estão tampando os algarismos. Logo, o problema foi decodificado, esse é o divisor, esse é o quociente e esse é o dividendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da solução. Se vocês gostarem, deixem aí um like, comenta aí caso tenha ficado alguma dúvida e sempre que se depararem com essas questões de lógica, se esforcem um pouquinho para tentar fazer, porque eu garanto para vocês que isso vai ajudar bastante no desenvolvimento tanto do raciocínio lógico quanto na capacidade de interpretação de vocês. E se o objetivo de vocês for ITA, IME, ou for Olimpíada Brasileira de Matemática, ou for Enem, tanto faz, vocês vão precisar dessas habilidades bem desenvolvidas para ter um bom desempenho na prova, ok? Professor Fredão, a gente se encontra aí nos próximos vídeos do canal. Um abraço e bons estudos para vocês.